Oi, gente, boa noite. Graça e paz. Mais uma vez juntos aqui, nesse tempo de edificação, esse recurso que o Senhor tem nos dado, nesse período conturbado, né? Difícil, mas louvamos ao Senhor por essa oportunidade de chegar até sua casa. A gente está junto, a gente está compartilhando a palavra do Senhor nessa proposta de estudo bíblico, levando a nossa escola bíblica até você. Acho que você acompanhou hoje as nossas novidades, né, sobre os novos decretos do governador, e você percebeu que atingiu a igreja agora. As igrejas devem ser fechadas. Hoje, muitos segmentos tiveram o alvo, né, desse decreto do nosso governador. E isso só prova, gente, que nós tomamos uma decisão correta dias atrás. Significa que nós nos antecipamos ao que era necessário ser feito. Apenas para que nós ainda louvemos ao Senhor por isso, por termos sido precavidos e até nos preservarmos, né? Eu sei que é um momento difícil, dá uma saudade da gente estar aqui reunido de novo, mas é um tempo mesmo que a gente precisa estar bem focado, a gente está alinhado, nós estamos envolvidos e responsáveis também nesse momento que todos precisam estar tomando essas precauções, né? Hoje eu mandei um áudio em alguns grupos, você que é membro da Cristã Evangélica, você que tem alguns contatos aí via WhatsApp, se não, eu quero fortalecer essa informação. Nós tivemos que cancelar o nosso Congresso da Família, mês que vem, preciso dar essa informação para vocês. Então é impossível mesmo termos um evento do porte do Congresso com poucos dias aí que nós teríamos de dias úteis para trabalharmos para o Congresso. Então achamos por bem, mais prudente, nós cancelarmos o Congresso da Família, que seria na Semana Santa, então está cancelado. E aí só, mais uma vez, fortalecer a vocês que todos os eventos da Cristã Evangélica Nova Vida no mês de março estão suspensos, né? Nós não podemos ter aqui reuniões, encontros, nem de grupos pequenos e muito menos os cultos. Mas essas transmissões acontecerão todas as quintas, aos domingos às 19 horas, sempre inalterado. A gente vai usar como esse recurso aqui sempre para nós, né? A gente ouve tanta coisa, né? Tantas pessoas aí falando em nome da fé, a gente está junto em nome da fé, a gente precisa estar reunidos, mas a nossa fé ela não é grupal, nós necessariamente não necessitamos de um ajuntamento. A nossa fé é a certeza no Deus que nós cremos, é o abrigo que nós temos no nosso Senhor, a comunhão, estarmos juntos, ela tem uma outra finalidade, né? Então é bom sempre sabermos que estamos enfrentando lutas é na área da reunião, mas nunca das nossas convicções e até mesmo da nossa comunhão, né? Isso aqui é uma prova de que a gente está tentando, né? A gente está lutando para que a edificação chegue na sua casa, no grupo que você está aí reunido, para a gente estar juntos estudando a palavra do Senhor. E isso é uma promoção de comunhão, né? De alguma forma. Eu quero passar para vocês também, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, que hoje ele também tem uma proposta. A gente gostaria que você tivesse acesso a esse nosso momento aqui com perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, quiser se fazer aqui, basta você elaborar essa pergunta aí no chat e mandar aqui. Os meninos eles vão colher aí essas perguntas, vão passar para a gente e a gente pode fazer alguma coisa, uma noite, um momento mais interativo, tá bom? Você só não pode escrever sensacional, essas coisas. Então isso aí você tira, que eu soube que tem gente aí nos chats escrevendo sempre sensacional, show de bola, é isso aí. Então, servido, preste atenção na mensagem, preste atenção no estudo, né? Se aí você tiver uma pergunta, alguma coisa, você passa para a gente. Esse chat é até um competidor, né? Você fica prestando atenção no que você está escrevendo, vendo se está aparecendo, e acaba que você desconcentrou aí do que a gente estava como proposta, querendo passar para você, que é o conteúdo da palavra do Senhor. Tá joia? Queria convidar você a orar e fechar os olhos aí no que você puder e acompanhar essa oração com a gente. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado esse recurso, onde o alcance da Tua palavra realmente para nós é fora de possibilidades de mensurarmos. E louvamos o Senhor pelas vidas, pelos nossos irmãos, nossas irmãs que têm trabalhado para que isso seja possível.
Queremos, ó Deus, sempre que o Teu nome seja glorificado no início e no fim e também em todo o processo. Que a Tua palavra seja poderosa em nossos corações, que a transmissão da Tua palavra seja poderosa e principalmente a transformação da Tua palavra ela seja uma realidade em corações. Nós não queremos exibições hoje à noite, nós não queremos, ó Deus, assistir nada, mas nós cremos que no conforto da nossa casa ou pelos nossos celulares em algum ambiente, o Senhor com a Tua palavra nos ministre. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei na quinta passada, nós não temos hoje a proposta de termos uma conclusão, um fechamento da segunda carta de Paulo a Timóteo. Estudamos 1 Timóteo, estudamos 2 Timóteo, e hoje não seria um fechamento, não seria um englobamento das duas cartas. A proposta que eu trago hoje é falarmos sobre a igreja em Éfeso, da qual Timóteo era pastor. Esta igreja em Éfeso, que tinha Timóteo como pastor, ela tem muito a nos ensinar e tem muito a nos alertar. E é isso que eu queria conversar com você. O apóstolo Paulo, logo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz que Timóteo fica em Éfeso. E alguns de nós já sabemos historicamente o que representava Éfeso, mas eu não quero falar da cidade de Éfeso, queria falar da igreja de Éfeso. E que permitamos o Senhor ministrar aos nossos corações o que a gente pode aprender com esta igreja. Vamos falar do início? Como foi que essa igreja iniciou? Como se deu o início da igreja em Éfeso? Como tudo começou? Aí eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Atos. A gente precisa voltar para Atos para saber como foi o início dessa igreja em Éfeso. Como foi que essa igreja surgiu? Em Atos capítulo 19. É o texto que descreve o surgimento desta igreja. O apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária, a última viagem, e aqui em Éfeso, que hoje está atualmente na região da Turquia, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem, vai até esta cidade. Éfeso era uma cidade fortíssima. Tinha como principal deusa Diana dos Efésios, aonde o templo de Diana era enorme e toda a cidade, todos os efésios, eles tinham por Diana uma alta devoção. Então era uma cidade bem adversa, era um campo bem desafiador de entrar com o evangelho e destruir ali as barreiras, as paredes, as construções da religião maligna que tinha Diana como a sua deusa. Quando Paulo chega em Éfeso, aqui no capítulo 19, do verso 1 ao verso 7, eu não lerei, eu citarei, aqui do verso 1 ao verso 7, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra por volta de 12 homens, que aqui Lucas chama de discípulos. E nós não nos confundamos que aqui era discípulo de Jesus, até porque estes homens, eles nem sabiam da existência do Espírito Santo, como eles falam. Nós nunca ouvimos falar disso. Esses discípulos eram discípulos de João Batista, ou seja, uma seita que surgiu, possivelmente pessoas que seguiam a João Batista, e pessoas que estavam sinceramente erradas, sinceramente equivocadas. Assim começa a igreja em Éfeso, destruindo desvios, corrigindo pessoas que estavam sinceramente equivocadas. O apóstolo Paulo corrige todos os desvios com a mensagem de Jesus e com a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo ele fala, João Batista ele foi apenas o precursor de Cristo, ele apenas apontou o caminho para Jesus. Lógico, esses homens entenderam, segundo as narrativas de Lucas, e muito rapidamente esses homens creram, e diz o texto que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, versículo 6, impôs as mãos, e sobre eles veio o Espírito Santo, e começaram a profetizar e a falar em línguas. Ou seja, houve aqui um arrependimento genuíno, de pessoas que estavam sinceramente equivocadas, não na religião de Diana, não estavam devotando adoração a Diana, mas estavam certos de que, seguindo João Batista, eles estavam no trajeto correto. Meus irmãos, assim começa a igreja em Éfeso. Muitos de nós começamos dessa forma também. O Evangelho nos alcançou nos nossos equívocos. O Evangelho nos alcançou nas nossas sinceridades.
e nos trouxe ao alinhamento da verdade com a pessoa de Jesus. Depois, o que acontece nessa igreja, a partir do versículo 8, é que Paulo discorre diariamente na sinagoga, pregando sobre o reino de Deus. Isso demorou por 6 meses. O texto fala que a partir do versículo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo, por 6 meses, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus, viu com que pessoas estavam de corações duros, o termo é empedernido, descrentes, e chegando a falar mal do caminho, com C maiúsculo, falando mal do evangelho, falando mal da mensagem que o apóstolo Paulo pregava. O apóstolo Paulo percebeu que não ia dar em nada, continuar perdendo tempo com as pessoas que não queriam ouvir o evangelho, com as pessoas que não queriam ouvir a verdade. Que esse grupo jamais seja eu e você. O apóstolo Paulo toma uma decisão aqui que eu acho incrível. Ele separa quem quer. O apóstolo Paulo, ele não perde tempo com pessoas que estavam falando mal, pessoas que estavam com seus corações duros. Então perceba, a igreja em Éfeso, ela surge com correções fundamentais, com revelações estruturais da pessoa de Jesus, e ela agora começa a ter uma instrução extraordinária, com pessoas que queriam. Nenhum lugar o apóstolo Paulo demorou tanto quanto em Éfeso. Gente, o professor desta igreja era o próprio Paulo. O professor deste povo era o próprio Paulo. E ele demorou mais tempo em Éfeso do que qualquer em outro lugar. Vai guardando essas informações. Daqui a pouco a gente usa tudo isso. Não era um Cledson, gente, pregando por 11 anos. Era o próprio apóstolo Paulo sendo professor diariamente. E o assunto, a palavra. O assunto era simplesmente e tão somente a palavra. Uma igreja que começa com correções, uma igreja que começa com uma revelação da pessoa de Jesus, uma igreja que tem um momento agora longo de instrução profunda, um alicerce bem construído, uma base bem feita, um professor excepcional, um homem que diariamente estava ensinando a um povo que queria ouvir, tudo para dar certo. E se não bastasse isso, essa igreja também começa vendo e testemunhando tantos milagres. Continuando o texto, a partir do versículo 10, toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor, um despertamento, o alcance da palavra. Quem sabe até um avivamento ali missionário, para que toda a Ásia ouvisse o evangelho. O apóstolo Paulo não fez isso só. Dizem que Epáfras foi uma das pessoas que saiu deste grupo. Aquele homem que fundou, trabalhou no início da igreja aos Colossos, em Colossos. Os colossenses foram resultados de um trabalho efetivo de um homem que saiu, porque o apóstolo Paulo tomou essa decisão. E se não bastasse isso, o evangelho sendo propagado por toda a Ásia, Deus confirmava tudo isso com milagres extraordinários. A partir do versículo 11, Deus, pelas mãos do Paulo, fazia milagres extraordinários. Não bastasse uma igreja que iniciou com uma correção, uma revelação de Jesus, uma instrução profunda, um professor excepcional, um conteúdo extraordinário, que é o Evangelho, uma explosão da palavra do Senhor por toda a Ásia. O Senhor ainda legitimava tudo isso e ainda presenteou a Éfeso com tudo isso, ainda com milagres. Demônios eram expulsos, espíritos malignos se retiravam. Os enfermos, apenas tendo contato com os aventais de uso pessoal de Paulo, eram curados. Versículo 12. As enfermidades fugiam. Gente, o que é isso? As enfermidades fugiam de suas vítimas, só com o contato dos lenços de Paulo. O que Deus estava fazendo? A partir do versículo 13,
O Senhor usou até o demônio para evangelizar. O Senhor usa até o capeta para confirmar que Jesus é o Senhor. Quando alguns exorcistas ambulantes, a partir do versículo 13 aí, queriam expulsar demônios, fazendo graça, um exibicionismo espiritual, o Senhor não permitiu. Fez com que esses demônios falassem uma verdade. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Esses demônios, eles poderiam agir em favor desses exorcistas ambulantes. Sabe como? Saindo. Esses demônios não saíram. Esses demônios envergonharam esses homens. Isso é a ação de Deus. O Senhor não permitiu que esses demônios ficassem calados ou até mesmo se sujeitassem à autoridade de homens, que autoridade nenhuma eles tinham. Mas eles falaram. Só quem poderia ter autoridade sobre nós, fazendo uma transliteração das palavras desses demônios, seria pessoas da envergadura de Paulo e que carregam o nome de Jesus, e não vocês. Meus irmãos, Éfeso está agora sendo trabalhada. É um alicerce muito bem feito. A autoridade espiritual também é ensinada a esta igreja. Começa com alinhamento, uma revelação da pessoa de Jesus, pessoas recebendo o Espírito de Deus, uma instrução longa, profunda pela pessoa certa, uma explosão missionária. Agora o Senhor legitimando tudo isso com milagres extraordinários, a autoridade espiritual sendo ensinada aos discípulos em Éfeso. Que igreja é essa? Que início é esse? Ademais, as pessoas eram de fato convertidas. Muitas pessoas agora são convertidas em Éfeso, a ponto disso, das pessoas saberem do que aconteceu, continuando a partir do versículo 17, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, estamos em Atos 19, a partir do verso 17. Se você chegou agora, nós estamos falando sobre a igreja que iniciou, o início da igreja de Éfeso, da qual Timóteo era pastor. Então essa igreja, experimentando tudo isso, Lucas registra conversões, e conversões aqui exponenciais. Citamos esse texto algumas vezes. As pessoas que praticavam artes mágicas vinham confessando publicamente as suas próprias obras, a partir do versículo 18. As pessoas vinham confessando os seus pecados. Dizem que um dos grandes avivamentos que aconteceu na Europa, na hora dos apelos, que, exemplo, Charles Finney fazia, as pessoas saíam dos seus lugares não para aceitar a Jesus. As pessoas vinham chorando pelos corredores dos templos, entre as cadeiras, batendo no peito e confessando os seus pecados. Os grandes avivamentos espirituais que aconteceram na história do povo do Senhor, aconteceu porque pecados eram confessados. Aconteceu isso em Éfeso. Uma igreja que experimentou conversões genuínas. E aqui, as pessoas que praticavam artes mágicas, versículo 19, queimaram os seus livros. Se a gente fizer um cálculo aqui aproximado, estamos falando de um valor de mais de R$1,5 milhão de reais. O valor destes livros. Que fogueira cara. Mas as pessoas entenderam que eles encontraram agora em suas vidas o principal valor. O que precisa ser queimado em mim? O que precisa ser queimado em nós? O que ainda temos que queimar? O que ainda é muito valioso para nós? Que é isso que está me fazendo ficar tão longe do Senhor? Pois é, as pessoas em Éfeso entenderam isso muito rápido e já queimaram tudo aquilo que era opositor a quem Jesus é e a mensagem do reino de Deus. Incrível o que aconteceu nessa igreja. Essa igreja, ela passou também por uma provação e aprovação. Quando isso aconteceu, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, versículo 20. Isso não ia ficar tão quieto, isso não ia ficar
no silêncio. Houve oposições. Houveram agora houve um levante contra os discípulos da igreja em Éfeso. A partir do versículo 23, houve um homem chamado Demétrio. Esse homem que trabalhava com artes, ele fazia esculturas, ele era um ourives e fazia todas aquelas coisas relacionadas ao culto à Diana. Souvenirs, por exemplo. Souvenirs religiosos. E ele e outros ourives se reuniram, mas Demétrio foi o homem que incentivou e incendiou tudo isso. E aí houve agora um grande tumulto em Éfeso. Porque esses homens, ourives, iam perder os seus recursos. Iam perder aquilo que eles tinham para ter o sustento da sua família. Porque o evangelho chegou e ensinou que tudo aquilo ali não valia nada. Esses homens se levantaram e contra os discípulos que tinham confessado a Jesus como seu Senhor, os acusaram. Muitas pessoas, interessante, diz aqui no versículo 32, nem sabiam por que eles estavam gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E se reuniram milhares de pessoas. Com esse brado, com esse grito. Aqui, esta igreja, apesar de tantas coisas tão positivas, é uma igreja também que sofreu a perseguição e o Senhor a livrou. Uma igreja que foi provada, mas uma igreja que ela foi preservada. Um homem se levantou e não concordou com esse levante contra os discípulos, e tudo se acalmou. O Senhor usou um próprio Efésio para se interpor nessa situação toda e trazer calmaria para os discípulos em Éfeso. Ou seja, um grande inimigo se levanta e o Senhor, com mão forte, faz com que esse inimigo recue. A igreja em Éfeso experimentou isso também. Ela foi consolada. No capítulo 20 de Atos, se você estiver acompanhando, o apóstolo Paulo conforta esses irmãos. Eu creio que uma das palavras, penso eu, que o apóstolo Paulo pode ter dito, é: gente, não tenha medo. O Senhor sempre vai resolver. O Senhor sempre estará conosco. E assim o Paulo, ele conforta essa igreja. Quero caminhar ainda em Atos e encerrar por enquanto aqui que o apóstolo Paulo ele não teve mais contato aqui com essa região. Perceberemos que o apóstolo Paulo passou 3 anos aqui, entre 2 e 3 anos nesta região, ensinando, falando, instruindo, pregando, realizando tudo aquilo que já falamos. E a partir do versículo 17 do capítulo 20, o apóstolo Paulo chama os líderes. Já tinha levantado liderança nessa igreja. O apóstolo Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso. A partir do versículo 17, o apóstolo Paulo faz uma discussão sobre ele. Ele apresenta quem ele sempre foi. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja. E possivelmente aqui estejam um dos assuntos mais sérios relacionados à história da igreja em Éfeso. Ele diz, a partir do versículo 17 até o versículo 38, uma série de advertências. Dentre essas advertências, ele dirá que esse rebanho, do qual o Senhor constituiu vocês como pastores, ele será um rebanho atingido. Vocês, os pastores, dentre vós mesmos, versículo 30, surgirá líderes que farão com que, nos seus desvios, pessoas serão também arrastadas, pregando mentiras, ensinando coisas que não têm nada a ver com o evangelho. Cuidado, atendei por vós, cuidem do rebanho, os tempos não serão fáceis amanhã. Uma igreja que experimentou tudo, uma igreja que iniciou numa correção, cresceu numa instrução, uma pessoa presente, o apóstolo Paulo presente, atuante,
no maior período que ele já passou em uma igreja, tantos milagres acontecendo, explosão missionária, conversões legítimas, provações, levantes, vitórias, agora é instrução e advertência. O apóstolo Paulo está indo embora. Há esse texto do capítulo 20 terminando com choro. A partir do versículo 36, o apóstolo Paulo se despede dos líderes em Éfeso e há um choro. Choro porque Paulo diz que nunca mais os verão. É tempo de despedir. É tempo de deixar agora a igreja caminhar. É tempo dos líderes serem líderes. É tempo da igreja que já experimentou tudo que já experimentou, vivenciou tudo que vivenciou, aprendeu tudo que aprendeu. É hora de vocês andarem. E aqui para. O que eu convido você agora, rapidamente, é irmos para a carta de Paulo aos Efésios. Entende? Paulo foi o fundador desta igreja. Eu não quero repetir tudo que nós já falamos. Paulo, ele foi aquele que instruiu. Paulo se despediu deixando sérias advertências. E anos depois, Paulo escreve uma carta a esta igreja a qual ele fundou. Meus irmãos, que privilégio essa igreja teve. Que coisa fantástica essa igreja teve. Essa igreja teve privilégios que nós não achamos comum em qualquer outra. Uma igreja privilegiada. Uma igreja que foi assistida e atendida. Uma igreja que foi testemunha ocular de um projeto magnífico de Deus. Agora ela recebe uma carta do próprio apóstolo Paulo. Não bastava tudo, agora é uma carta direcionada. Deus ainda está com vocês no coração, nos olhos, na atenção, e eu preciso enviar uma carta. Esta carta de Paulo aos Efésios, Paulo sempre tem um jeito peculiar de escrever. A carga doutrinária, ela é muito forte. É a carta que nós temos que ler, né, gente? Para o Congresso da Família que foi cancelado. Mas o Congresso foi cancelado, a proposta não. Continue, lembra, um parêntese, leia a carta de Paulo aos Efésios com a sua família, estude. Em breve a gente vai passar uma instrução para vocês aí, o que nós vamos fazer. Paulo aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, doutrinário. Carga doutrinária. Relembre tudo aquilo que eu ensinei a vocês lá na escola de Tirano. Eu até gostei do nome da escola. Lá naquela escola de Tirano, Paulo fala de novo toda a carga doutrinária. Só que no capítulo 4, o apóstolo Paulo tem advertências. Versículo 1. Eu rogo, Paulo estava preso, eu rogo que vocês precisam andar de modo digno do Senhor. Então, alguma coisa nessa igreja já estava começando a se desviar. Essa igreja já estava perdendo o rumo, porque essa advertência não é escrita comumente para as igrejas que estão no jeito certo. O apóstolo Paulo fala, eu estou rogando que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Se nós pularmos para o versículo 14, eu quero que vocês não sejam mais meninos, levados de um vento para o outro. Que vocês não sejam infantis, para que qualquer vento de doutrina os arraste. Mas como assim, Paulo? Você que foi o professor desta igreja por 2 anos, você que ensinou diariamente, como é que esse povo está se perdendo? Um fundamento, um alicerce, uma estrutura, uma raiz. Esse povo é um povo substância. Esse povo aqui foi ensinado pelo próprio Paulo. Aos pés de Paulo foi que esse povo aprendeu. Como assim, Paulo? Esse povo vai ser levado por qualquer vento doutrinário. Está escrito. Vocês precisam andar de modo digno. Versículo 14. Que vocês não sejam infantis. Versículo 17, por exemplo. Que vocês andem, mais uma vez o verbo andar.
de uma forma completamente diferente como andam os gentios. Que vocês tenham um jeito de viver e um estilo de vida de gente que conhece a Deus. Não quero que vocês andem igual aos gentios. Vocês precisam andar como gente que conhece Deus. Como gente que conhece o Evangelho. Andem de um jeito diferente, como as outras pessoas andam. Se nós pularmos aqui para o versículo 24, por exemplo, o apóstolo Paulo, no versículo 24, ele está orando para que esta igreja possa ser revestida de um novo homem, esse novo homem que foi criado por Deus. Que esse povo seja um povo que tenha vestes compatíveis com o povo que Deus gera. Percebe como são advertências sérias, gente? Percebe como as advertências aqui para os Efésios são sérias? Que vocês andem de modo digno da vocação. Que vocês parem de ser meninos. E percebam que eu pulei várias. Eu quero que vocês andem com um estilo de vida de gente que conhece Deus, gente espiritual. E agora, que vocês sejam revestidos, ou seja, no tempo futuro, numa expectativa, eu queria que vocês fossem revestidos. Capítulo 4, do verso 25 ao verso 32, do 25 ao 32, são várias exortações que denunciam a doença da igreja em Éfeso. Por exemplo, que vocês deixem a mentira, que vocês quebrem o ciclo da mentira, que a mentira não seja mais um aliado da vida de vocês. Como assim, Paulo? Uma igreja que começou do jeito que começou, uma igreja que viu, uma igreja que escutou e aprendeu o que aprendeu. Essa igreja está vivendo em mentira. Essa igreja não está andando com um estilo de vida de gente que conhece esse Deus. Essa igreja se tornou infantil, um bando de menino levado por ventos doutrinários. Como assim, Paulo? Essa igreja agora não está andando de modo digno da vocação que foi chamado. Eu disse, não. Essas advertências dizem que não. Deixem a mentira, ou seja, já era algo agregado à igreja. Irai-vos, mas não pequeis. Uma série de advertências. E o que dizer? Não dê lugar ao diabo. Andem como filhos da luz. Capítulo 5, versículo 8. Antes vocês eram trevas. No capítulo 5, mais advertências. Andem como filhos da luz. O estilo, percebe? Outra vez o verbo andar. Estilo de vida, jeito de ser. Gente que é e denuncia pela sua forma de andar. Andem como filhos da luz. Só esses três últimos. Andem de modo digno da vocação. Andem como gente que conhece Deus. E ande como filho da luz. No mundo que impera trevas, só nós somos os pontos iluminados ou luminosos que precisam ser identificados. Você já viajou de avião noturno? São aqueles pontinhos luminosos lá embaixo quando a gente vai se aproximando de alguma cidade. Assim são os cristãos. Esse propósito de Deus para nós. Que a gente resplandeça como luzeiros no mundo em trevas, como o apóstolo Paulo falou aos Filipenses. Continuando, versículo 14, ainda aqui no capítulo 5:14, você precisa despertar de um lugar de morte. Então, que nível estava a igreja em Éfeso? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Isso para uma igreja que começou do jeito que começou. Capítulo 6. Agora vem a armadura de Deus. A armadura de Deus para que vocês possam lutar, não com lutas humanas. A nossa luta é contra principados e potestades. Versículo 12 do capítulo 6.
A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra as forças espirituais do mal. Por isso, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Versículo 13. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. E aí, a partir do versículo 14, é a descrição dessa armadura de Deus. Se você e nós temos como propósito estudar a carta aos Efésios, eu espero que estas breves recomendações que eu fiz aqui nos ajude quando a gente for estudar, que a gente tenha os olhos mais sensíveis a essas advertências e uma aplicação mais honesta em relação a nós. Então, vimos Atos, como essa igreja começou, tudo aquilo pelo qual nós já citamos. Vemos uma carta que denuncia que as coisas não estão tão bem. O apóstolo Paulo deixa nesta igreja o seu filho Timóteo para ser pastor. Entende? Estamos nos aproximando daquilo que eu quero compartilhar com vocês e fecharmos. É desta igreja que o apóstolo Paulo deixa Timóteo para ser o seu líder, para ser o seu pastor. Por isso que as advertências a Timóteo também, como nós já estudamos, são tão enfáticas. E o principal delas é: Timóteo, não se deixe levar por qualquer outra força que lhe impeça pregar a palavra. Pregue a palavra, Timóteo. Uma igreja que adoeceu como a igreja em Éfeso, a única dieta e a única medicação que ela precisa é da genuína palavra. Timóteo, fuja do desejo de ficar rico. Timóteo, que você não possa pensar que a tua juventude é um empecilho para que você não seja um padrão, que você torne-se um padrão de homens fiéis. É para esta igreja. E agora eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Entendeu, né, gente? A gente não está falando hoje sobre as cartas de Paulo a Timóteo. Nós não estamos fazendo um fechamento. Mas nós estamos falando do ambiente do qual Timóteo era pastor. Essa igreja que Timóteo era pastor. Como ela começou? Vimos em Atos. Como ela estava no processo? Vimos na carta de Paulo aos Efésios. E como é que ela termina? O próprio Cristo escreve uma carta para ela. O próprio Senhor Jesus envia uma carta para esta igreja que está em Éfeso. Apocalipse capítulo 2 é a primeira igreja das 7. A primeira carta é enviada a Éfeso. Por que será? Vamos ler? Apocalipse 2. Ao anjo da igreja. Será se o anjo da igreja aqui era Timóteo? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e você percebeu que eles são mentirosos. Eu tenho visto também que você tem perseverado, você tem suportado provações por causa do meu nome, e você não esmoreceu. Sei de tudo isso. Tenho, porém, contra ti, que você abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do teu lugar, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O próprio Senhor, ele escreve agora uma carta.
o que dá a entender é que a carta de Paulo a esta igreja surtiu algum efeito. O que dá a entender é que a carta de Paulo aos Efésios deu algum resultado. Esta igreja agora, ela não está mais vulnerável. O que parece que o ministério de Timóteo fez com que essa igreja entendesse o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Essa igreja se tornou ortodoxa, essa igreja se tornou uma igreja séria, perseverante. As suas obras são notáveis. Uma igreja viva. A igreja em Éfeso se tornou uma igreja séria, que põe à prova homens que se declaram apóstolos e não são. E esta igreja não se deixa seduzir por homens que se intitulam apóstolos. Essa igreja tem crivo, essa igreja, a balança está funcionando, o prumo está acontecendo, a régua está sendo utilizada, é uma igreja séria. É uma igreja que tem passado por provações e lutas. Talvez relembrou o que aconteceu com Demétrio, onde um grande levante contra essa igreja, ainda novinha, e o Senhor a ajudou. Lemos isso em Atos. E essa igreja aprendeu que perseverar vale a pena. E suportou provações em nome do Senhor e não esmoreceu. Mas vem Jesus e diz: mas eu tenho algo contra você. Como assim? De onde foi que saiu esse porém? É aquele laudo que a gente recebe: você está bem, porém. É o médico que, quando olha nos nossos olhos e pega todos os nossos exames, diz: você está ótimo nisso aqui, porém, tem esse. Vale a pena nós analisarmos os poréns da Bíblia. Porém, você aprendeu a fazer, mas você não me ama mais. Como é que a gente deixa de amar o Senhor, sendo tão perseverante? Como é que uma igreja que tem tido tantas obras, suor, labor, 2 vezes Jesus dá a palavra perseverança como marca nesta igreja? Como assim a perseverança não é o principal? Não, você pode perseverar por várias outras motivações que não seja por me amar. Você é uma pessoa séria, conhece a palavra, você agora odeia o que eu odeio, você encontrou a possibilidade de alinhar o seu coração ao meu, você não ama o que eu odeio, você não odeia o que eu amo, você encontrou o jeito certo. O problema é que você não ama mais a pessoa certa. É interessante que amar a causa, amar o serviço, amar até a própria igreja pode ser um problema, se nós não amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Eu amo servir, eu amo suar, arrancar pedaço de mim pela obra. Eu quero cada vez mais nunca ser um homem que esmoreça. Que a gente pode ouvir uma palavra do Senhor, então, hoje à noite, dizendo: mas eu tenho só uma coisinha contra você. Você não faz mais isso porque me ama. Você faz isso porque você aprendeu que servir, ser um destaque, ser uma pessoa envolvida, pode ser algo que mais para o teu ego, mais para as tuas estruturas religiosas do que por me amar. Gente, a gente deixa de amar o Senhor como primeiro amor quando a gente se acostuma com frieza espiritual. Apesar de tantas atividades. Muitos de nós estamos frios espiritualmente. Muitos de nós estamos minguando espiritualmente, mas ativos. Muitos de nós não estamos no mundo, não estamos mais com nenhuma possibilidade de irmos ao lamaçal dos porcos. Mas a gente perdeu o encanto pelo Senhor.
A gente tirou Deus do seu trono. A gente destronou o Senhor. Quando a gente não leva mais a sério coisas espirituais, isso é um grande problema. Quando as coisas espirituais passam a ser banais, ou passam a ser práticas, quando passam a ser coisas aprendidas. Quando a caminhada na fé passa a ser mecânica. A gente deixa de amar o Senhor. O primeiro amor, ele passa a não ser mais uma realidade para a gente. Quando os assuntos como céu e inferno passam a ser tão distantes e quase que irrelevantes para a gente. Entendeu? Então, assim, quando esse texto, quando Jesus diz, tenho porém, vamos ver mais um pouquinho daqui a pouco o que a gente aprende com essa igreja. Perguntinha. O Carlos Lira faz uma pergunta, ele diz, pastor, vemos que aqui Paulo fundamentou Timóteo no verdadeiro evangelho, e nesse evangelho Timóteo não esmoreceu, é isso mesmo? Isso, é no verdadeiro evangelho que a gente não esmorece. É no verdadeiro evangelho que a gente não retrocede. Mas, percebe aqui na igreja em Éfeso, a igreja, ela não esmoreceu. A igreja, ela não deixou de ser perseverante. Percebe como a igreja em Éfeso, ela é intrigante para nós? Como esta igreja, ela nos denuncia? A plataforma é o amor que eu tenho pelo meu Senhor? Essa igreja não esmoreceu. O problema dessa igreja é que ela não amava mais o Senhor. Ela aprendeu a ser igreja sem Deus. Ela aprendeu a fazer o jeito certo sem o dono da casa estar presente. Esse problema de Éfeso. Ela aprendeu a estudar a Bíblia e aprendeu a defender a Bíblia sem precisar mais da ação do Espírito de Deus em seus corações. Ela aprendeu a fazer culto, sem a necessidade da ação do Senhor e da glória do Senhor ser o alvo. Ela aprendeu a pôr o dedo na cara de falsos apóstolos, mas ela esqueceu de apontar o dedo para si mesma e reconhecer quem ela é. Gente, 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo, não precisa abrir, mas o apóstolo Paulo diz, as coisas que aconteceram a Israel nos serviram como exemplo. E para que a murmuração, a idolatria ou a imoralidade não seja mais realidade na vida de vocês, porque assim como Deus matou lá, Ele continua matando hoje. As práticas da imoralidade, da murmuração e da idolatria. Eu vejo a igreja em Éfeso como uma professora para nós também. Hoje, Éfeso são ruínas. Na atual Turquia, o percentual de cristãos lá é pífio. Prevalece o islamismo na Turquia. A igreja evangélica na Turquia é praticamente inexistente. Uma igreja que começou tão certo, uma região tão próspera, tantos milagres, tanta instrução, tantas revelações, tanto alinhamento, tantas conversões genuínas, tantos livros queimados, tantas provações suportadas e tantas vitórias obtidas. Quantas cartas lidas, quantas advertências ouvidas. Mas no final de tudo, esta igreja, ela termina em escombros. Sabe, gente, a gente caminhar aqui para o encerramento, se tiver alguma pergunta, pode ir passando. Mas há uma necessidade da gente parar. Não sei se essa época aí de coronavírus, se você pode trazer como muito proveito para a sua caminhada. Quem você é de fato? Eu acho que nesse momento que a gente não está reunido, nós podemos ter grandes oportunidades de olhar no espelho. Quando a gente não está conseguindo mais abraçar o irmão, seria muito jóia a gente ter a oportunidade de tempo de não abraçar, mas tempo da gente fazer avaliações. Mais uma pergunta aí? Fala para nós. Pergunta do Tiago Neves. Pastor, Apocalipse 6:2 faz referência aos nicolaítas
Quem são esses aplicando aos dias atuais? Vou pegar o Tiago para disciplinar. Os nicolaítas, nós não sabemos exatamente quem eles são. Só existem essas duas referências em Apocalipse. Os dias atuais, difícil a gente dizer esses representam esses. Só tem especulações. O que nós sabemos é que eram pessoas, um grupo, um segmento que estava contrário a quem Deus era, contrário ao caminho da verdade. Então eu não tenho muita coragem de te definir exatamente quem eram e o que representam hoje. Mas o que eu sei assim, que dá para trazer como ensino é, tudo que se opõe a Deus faz parte desse grupo aqui. Viu? Mais uma pergunta do Marcelo Neves. Pastor, o que fazer para identificar essa frieza? Tendo em vista que as atividades nos causam uma certa cegueira. Isso. Excelente pergunta. As atividades, elas nos dão cegueira mesmo. E Éfeso denuncia isso. O que eu acho, joia, é a gente voltar ao fundamento. Se você parasse hoje com as suas atividades, se hoje você não estivesse fazendo coisa alguma, quem você seria? Como seria a sua adoração? Como seria o seu tempo com Deus? Outra, quanto tempo você se dedica às atividades e quanto tempo você se dedica a uma vida profunda com o Senhor em oração? Por que as atividades elas ocupam mais espaço do que uma vida profunda com o Senhor? Ou seja, nós já entendemos que a gente consegue fazer atividades sem ter uma vida profunda com o Senhor. Amar a Deus. Como seria o relacionamento de duas pessoas que se amam? Muitas vezes é mais o prazer de andar junto, de estar junto, do que necessariamente fazendo coisas para a pessoa. O Senhor nunca nos chamou a fazermos coisa para Ele. A chamada original é me ame, com toda a sua força, entendimento, alma e coração. Me ame. E nós sabemos, por mais que seja difícil definir o que é amor, mas nós sabemos quando a gente está amando de fato. Outra pergunta? Pergunta da Maria Isabel Santana. Pastor, eu achei que a nossa igreja atual é muito parecida com a igreja de Éfeso. O que nós podemos fazer para mudar o nosso fim? Boa. A igreja somos nós. O problema não era Éfeso, o problema eram as pessoas. Então, excelente pergunta, mas só reflita comigo. E todos vocês estão acompanhando. A igreja em Éfeso não tinha problema nenhum. A cidade de Éfeso também não tinha nenhum problema. Vamos pensar assim. Quem tinha problema? As pessoas. Então a pergunta é, o que é que eu tenho que fazer para não terminar em escombros? O que é que eu tenho que fazer? Aí a gente volta lá para Atos. Nós já permitimos que as nossas crenças religiosas, que as nossas devoções a João Batista, sejam alinhadas a um Jesus verdadeiro? Nós já permitimos que os nossos livros tão caros, ou as coisas tão valiosas para nós, virem fogueira? O que ainda falta? Porque senão a gente vai apenas ter substitutos religiosos, cultos que cada vez mais afagam o nosso ego religioso e não nos transformam. É bem interessante a pergunta. Por isso que Éfeso ela é intrigante. E eu acho a Cristã Evangélica Nova Vida e tantas outras muito parecidas com Éfeso. Privilegiada. Ver muita coisa. Está vendo conversões genuínas. A fogueira de livros que nós fazemos aqui é constante. Para não terminar em escombros, não esfrie. Mantenha-se nos fundamentos que o Senhor nos ensinou. Porque esfriar é comum a mim, é comum a você, é comum a qualquer outra pessoa. A maior tentação que eu tenho enquanto pastor é essa. Não esfrie. Não se torne morno. Não ignore as advertências. Não brinque com coisas espirituais. Não banalize o que é espiritual. Ame o Senhor. Nós sabemos quando amamos e sabemos quando não amamos. Por isso que às vezes nós choramos muito quando pessoas que estavam sentadas aqui com a gente hoje estão no mundo. Uma denúncia que a Bíblia fala
é que possivelmente aprenderam rituais religiosos, aprenderam aonde fica uma igreja, mas não aprenderam quem é Deus. E quando a gente descobre quem Deus é, a gente não consegue fazer outra coisa que não seja amá-lo. Então, se eu estiver hoje de cama, se eu pegar o coronavírus e me neutralize, ou até me leve, gente, isso não vai alterar nada na minha vida. Porque eu já sou uma pessoa eterna. Assim como você também já deve ser uma pessoa eterna. Então é nesse ambiente do eterno que a gente vive. A gente respira o eterno, a gente pensa no eterno, a gente celebra o eterno, a gente não teme o presente e o terreno. Nós já somos eternos. E isso só é possível quando a gente ama o que é eterno. Que a igreja em Éfeso nos ensine, nos alerte. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, que você tem agora novas lentes. Eu e você, nós tenhamos novas lentes. Que cada advertência desta carta seja para mim e para você. Que cada fundamento doutrinário seja ressignificado nas nossas vidas. E que a gente termine completamente diferente de como essa igreja terminou. Eu e você. Cristão Evangélica Nova Vida, muito a aprender. Eu e você, muito a aprender. Mudar, eu e você. Que o Senhor continue te abençoando ricamente. Vou ficando por aqui. Tem mais alguma perguntinha? Vou ficando por aqui. Nós encerramos assim a nossa transmissão. Nós aí temos quase 1 hora, né? Praticamente 1 hora de aula. Espero que tenha sido bem significativo para você, para sua família. Depois esta aula sobe para a plataforma lá, no YouTube. Você pode rever, assistir com mais calma e fazer os seus apontamentos. Você e sua família, que Deus cubra vocês, nos cubra com toda a sua proteção, que faz com que a gente não se assuste, não se assombre com qualquer dificuldade que a gente venha a passar. Um beijo no coração, que a paz do Senhor Jesus seja superabundante no seu coração e na sua mente. Tchau.